Síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? O termo síndrome de burnout é um tipo de estresse ocupacional, durante o qual a pessoa consome-se física e emocionalmente, resultando em exaustão e um comportamento agressivo e irritadiço. Bem, pessoal, é uma síndrome referenciada ao ambiente de trabalho, ao trabalho em si, a um serviço de repetição, a um contato intenso com o público. Então, aqueles profissionais, aquelas pessoas que têm um contato direto e repetitivo com o público, com pessoas, constantemente, persistentemente, recorrentemente, pode apresentar comportamentos, sintomas, né, referentes a essa síndrome, ok? Um termo que envolve questões, tanto um desgaste, uma exaustão, tanto física como um desgaste emocional. Sua principal característica é o estado de tensão emocional, né? O estresse crônico provocado pelas condições, as condições realmente de trabalho físico, emocional e também psicológica, né? Então quer dizer que o indivíduo tem um desgaste muito grande nessas referências, né, físicas, emocionais, psicológicas. A síndrome ela se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige um envolvimento interpessoal direto e intenso, como eu falei antes. Todas as pessoas no seu ambiente de trabalho que apresentam uma sobrecarga, uma carga horária excessiva, falta de valorização, cobranças excessivas, falta de descanso e esse contato direto e intenso tem a tendência de apresentar alteração de humor, porque esse distúrbio, essa síndrome, ela apresenta as características depressivas que eu vou apresentar lá na frente. Os sintomas mais comuns da síndrome de burnout são sintomas de referência negativa. Então nós temos alguns aqui. Uma avaliação negativa do desempenho profissional. O indivíduo muitas vezes apresenta um comportamento agressivo, ele apresenta um estado de ansiedade, de tensão, ele tem baixa autoestima, né, que está relacionada a sintomas depressivos, o esgotamento, um esgotamento tanto físico como mental, aqui envolve já as reações fisiológicas, tem o sentimento, a sensação de fracasso, muitas vezes também se sente impotente, tem alteração, problemas, lapsos de memória, isso afeta inclusive a questão neurológica, mudanças bruscas de humor, que são as alterações de humor, o pessimismo, bem referenciado a sintomas depressivos, a sensação de esgotamento físico e emocional, tanto com esforço físico leve, em qualquer circunstância, tanto leve como emocional, qualquer coisa que ele faça nessas duas referências, ele sente um cansaço, uma exaustão muito grande. Outros sintomas da síndrome e de referência somática, está aí o cansaço, crises de asma, distúrbios gastrointestinais, a própria dor de cabeça, dores musculares, enxaqueca, insônia, palpitação, pressão alta, sudorese. Então são sintomas, falta de apetite, né? Então são sintomas somáticos que podem aparecer e também podem ser dentro de um conjunto de sintomas depressivos se apresentar. Esses sintomas somáticos, muitas vezes, eles estão dentro de quadros depressivos, né? Quadros ansiosos e quadros depressivos. Outros sintomas da síndrome, baixa tolerância à frustração, o indivíduo tem dificuldade de aceitar
ou não, de se colocar muitas vezes no lugar do outro, né? Baixo rendimento pessoal, uma queda da produção muito grande, ele fica muito seco, fica cínico, né? O comportamento, a desconfiança, as questões paranoicas, né? Ele fica muito desconfiado, acha que todo mundo está falando dele, que estão tramando dele, que estão perseguindo, que estão assediando, coisas assim podem acontecer com esse aspecto paranoico. Ele começa a faltar ao trabalho, fica irritado, impaciente, muito agitado, começa, até mesmo tem o pensamento de abandonar o trabalho por não aguentar mais ir, de ver pessoas, de interagir com as pessoas, de não conseguir mais pensar da maneira como pensava antes. A diminuição na concentração, na atenção, afeta diretamente a memória do indivíduo. E muitas vezes, para compensar, ele busca tomar muito café, se utilizar de algumas drogas, usa o álcool e muitos remédios para dar um suporte, para dar uma carga de energia. Mas isso tudo, muitas vezes, não ajuda muito. E nesses momentos é importante se fazer avaliações, identificar o problema para tentar corrigir esses sintomas. Sentimentos, né? Outros sentimentos de onipotência, sentimentos de incapacidade, de inferioridade, de inutilidade, crenças assim podem aparecer. Algumas características pessoais que incentivam a síndrome, que podem influenciar, apesar de muitas empresas gostarem dessas características, mas elas são terríveis para um ambiente de trabalho. Nós sabemos que muitos empregadores, eles gostam de pessoas que são bem dedicadas, né? Que são perfeccionistas e rígidas. Porém, isso traz um prejuízo muito grande às empresas. Pelo fato de pessoas rígidas, elas não aceitarem a opinião do outro. De pessoas rígidas terem regras que são oriundas tanto da mente dele, como de um padrão de regra estabelecido pela empresa. Ou seja, indivíduos rígidos, eles são inflexíveis, eles não aceitam ideias, eles têm uma alteração da cognição tão grande que eles não aceitam novas ideias. São centralizadores, então tudo tem que partir deles. Muitas vezes, as equipes que essas pessoas rígidas dirigem têm uma tendência ao fracasso. No atual contexto, no século XXI, não existe mais nas organizações, não era, na verdade, para existir, mas esse grupo de pessoa perfeccionista, demais em excesso e rígida. Isso destrói qualquer equipe de trabalho. As pessoas perfeccionistas são invadidas por obsessões, muitas vezes. Esse aspecto, ele domina o indivíduo e ele tem uma tendência a ter invasões de pensamentos obsessivos que vão ditar como tem que ser as regras, as atitudes, as normas que a equipe tem que seguir. E aí a equipe tem a tendência a cobrança excessiva e exagerada, a tendência ao fracasso, porque os funcionários não são escutados, não são ouvidos, eles não são valorizados, simplesmente são colocados como uma máquina que precisa fazer aquele serviço de repetição. Não há uma modificação no ambiente, mas sim uma relação de ditadura de regras. As equipes oriundas desses profissionais que têm esse excesso de dedicação, perfeccionismo e rigidez, a tendência é ao fracasso. Profissionais afetados pela síndrome costumam ser médicos, enfermeiros, psicólogos, professores, policiais e qualquer outro profissional que tenha um contato direto com o público intenso. Muitos comerciantes também apresentam essas características por lidar com um público repetitivo de suas vizinhanças todo dia. Até muitas vezes o cliente vai
ao comércio de fulano, levando dinheiro que vai ser importante para ele, mas de tanto ver aquela pessoa todo dia e comprar pequenas coisas, o comerciante acaba se irritando, né? Começa a ficar impaciente com aquilo, começa a não gostar mais do ambiente, começa a não tratar mais bem como antes, ficar mal-humorado, irritado, não ter mais paciência para explicar o que é aquela mercadoria. E isso prejudica muito a vida das pessoas que trabalham nessas relações de repetição. A síndrome ela pode ser prevenida da seguinte maneira: a partir do momento que o estressor ele é identificado, né, se começa aí a se fazer uma avaliação para que se possa fazer uma modificação dos comportamentos, do estilo de vida desse indivíduo, para que haja um processo de ajustamento e adaptação. Então o indivíduo ele identifica que aquilo está provocando, está trazendo problemas para a saúde dele, e ele, a partir daí, começa a trabalhar a mudança, mudar seu estilo de vida. Isso é muito importante. A partir do momento que ele identifica, avalia, corrige, modifica a sua estrutura de vida, faz coisas diferentes, se automotiva, conhece um pouco mais de si, há uma tendência muito grande de ele melhorar dessa síndrome. O tratamento ele envolve a psicoterapia, né, que é com o psicólogo, e as medicações. Em muitos casos necessita de medicação. Quando o caso é mais severo, se necessita das medicações. Porque nós sabemos que essa crise, essa síndrome é uma síndrome depressiva. E muitas vezes a necessidade de fazer a psicoterapia juntamente com a medicação para tratar tanto os sintomas ansiosos como os sintomas depressivos. É importante que você faça uma avaliação com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, com o seu médico, para se avaliar essa situação. Uma questão importante da síndrome é que essa síndrome, esse cansaço, essa exaustão, ela aparece mais especificamente durante o trabalho. No trabalho. Eu tenho muitos contatos com pacientes, muito tratamento com pacientes assim, e eles relatam que quando sai do ambiente de trabalho, a sua vida é normal. Tem uma vida preservada, uma vida normal, consegue produzir, consegue viver um pouco melhor, mas quando entra no ambiente de trabalho, há uma completa exaustão, tanto física como emocional. Quando essa síndrome afeta tanto o trabalho como afeta o ambiente da vida normal do indivíduo, ela deixa de ser apenas um estressor em si, uma relação específica, e passa a ser uma doença mais generalizada, com uma depressão. Quando começa a afetar o estilo de vida geral do indivíduo no seu ambiente familiar, social, nas suas funções laborativas fora do ambiente de trabalho, isso começa realmente se apresentar como como uma nova patologia. Aqui nós temos algumas recomendações que o indivíduo pode fazer para minimizar, né, se conscientizar da situação da patologia. Isso pode prevenir, são recomendações, fica a critério de cada um. Nós temos nosso referencial, alguém quiser pesquisar, síndrome de burnout, né? Cabral, Gabriela, síndrome de burnout, Brasil Escola 2012. Meu nome é Marcos João Victor de Oliveira, sou psicólogo, sou pós-graduado em saúde da família e pós-graduado em administração e serviços de saúde. Pessoal, forte abraço. Gostaria que vocês clicassem aí no vídeo, colocassem o comentário de vocês, para que a gente possa fazer trabalhos como esse, orientando e ajudando as pessoas que precisam de informação. Um forte abraço e até a próxima.